sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje nós vamos aprender a fazer esse suéter, olha só que gracinha. Ele vai servir por volta de 3 a 5 anos, mas eu dou todas as dicas para vocês fazerem maior e menor. Olha só que maravilhoso que é esse ponto, além de ser muito fácil de fazer. Na próxima aula nós vamos fazer também o gorro para fazer conjunto com apenas 3 novelos, na verdade 2,5. Deu para fazer as duas peças e ainda sobrou fio. Então, se vocês quiserem fazer maior, podem também aproveitar o tanto de fio e fazer maior. Olha só que lindeza que ficou esse conjunto. Se você não me conhece, a sua primeira vez por aqui, eu sou Margarete Suleiman, professora de tricô e crochê, e eu espero contribuir de alguma forma com você, com o meu trabalho que eu ensino aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ative o sininho para você receber todas as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Fiquem à vontade também para curtir e compartilhar esse vídeo. O seu joinha me ajuda muito a continuar aqui para trazer novos conteúdos para vocês. Eu já vou deixando aqui o meu muito obrigado e aproveitem muito essa aula. Vamos lá começar. Vamos para o tamanho aqui do comprimento da peça, do comprimento e das medidas, né? Olha, aqui do ombro até o final ficamos com 36 centímetros. De largura, aqui esse pontinho na parte da frente, ele aperta um pouquinho, mas depois ele se ajusta, tá? Aqui de largura ficamos com 33, a manga, o total aqui ficou com 30 centímetros. De largura, ficamos com 12 centímetros de largura. E eu acho que são essas medidas, tá certo? Então, vamos lá começar. Para esse tamanho, eu vou utilizar 3 novelos do fio molê da Círculo, o novelinho de 100 gramas. O tex desse novelo é de 500 e ele vem com 200 metros. As agulhas recomendadas vão de 4 a 5, mas no meu caso, eu vou utilizar número 6, porque eu fiz uma amostra com o ponto que eu vou utilizar, com os 2 pontos. Vou utilizar ponto meia e um ponto fantasia. E eu gosto de trabalhar com esse fio, eu gosto de trabalhar com a agulha número 6. Então, se o seu ponto for muito largo, muito soltinho, você pode utilizar uma agulha menor. Se o seu ponto for um pouquinho mais solto, você pode usar uma agulha mais grossa. Então, eu aconselho que vocês façam aí uma amostra para saber com qual agulha o seu ponto vai ficar mais bonito. E dependendo também do tamanho que você quer fazer. Se você quer fazer uma peça maior, você pode, sem mudar a receita, você pode usar a agulha mais grossa. Se você quiser que a peça fique menor, sem mudar a receita, utilize uma agulha mais fina. Nós vamos precisar de uma tesourinha, uma agulha de tapeçaria para costura e fita métrica. Essa cor é a 9490 e o nome dela é Carrossel. Essa cor aqui também tem no fio Fofura, que também é da Círculo, é um fio mais fino, mais delicado, especial para bebê. Então, se você quiser fazer um tamanho recém-nascido, e quiser fazer nessa mesma cor, você pode utilizar o fio Fofura, que tem essa cor também. Então, são só esses os materiais, pouquíssima coisa, e nós vamos fazer uma peça linda. Vamos lá. O ponto que nós vamos trabalhar, ele é múltiplos de 4 e mais 2 pontos de borda. Então, você tem que calcular quantos pontos que você quer para sua peça, que seja múltiplos de 4, que ele se divide
pelo número 4. Na minha aqui, eu coloquei 52 pontos. 52 pontos é múltiplos de 4. Significa que se eu dividir por 4, ele dá um número exato. E coloquei mais 2 pontos de borda, ficando com 54 pontos. Nós vamos trabalhar os pontos todos e esses dois aqui a gente tem que ter ponto de borda para esse ponto. Tem alguns pontos que a gente não começa trabalhando pelo primeiro, a gente precisa de ter um pontinho de borda. Eu vou iniciar fazendo barra 1 por 1. Você também pode fazer barra 2 por 2 se você gostar mais. A barra 1 por 1, nós fazemos um tricô e um meia. Um tricô e um meia por todos os pontos até o final da carreira. E a partir da segunda carreira, a gente acompanha os pontos. Onde a gente vê que tem tricô, a gente faz tricô, e onde a gente vê que tem meia, a gente faz meia. Eu vou fazer em ponto barra por mais ou menos 6 centímetros, ou por volta de 10 carreiras. Então, só isso, trabalhando um meia e um tricô, pelo tamanho que você gostar da barra. Fiz aqui 10 carreiras e fiquei com 6 centímetros de barra, tá? Se você quiser mais larga ou mais estreita, é a seu gosto. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto fantasia. Estou aqui pelo meu lado direito, para quem não sabe, toda vez que esse fio do início estiver para o seu lado direito e a agulha apontando para o lado direito, esse é o direito do trabalho. Nós vamos começar, então, a fazer o ponto fantasia. Ele tem 8 carreiras no total, a repetição do ponto, mas é bem fácil de fazer. Sempre vamos deixar um ponto de borda no início e no final. Eu vou fazer em tricô, sempre o primeiro e o último ponto. Vamos começar a fazer 3 meias. 1, 2, 3 e um ponto sem fazer. Continuo com o fio para trás e eu tiro o ponto sem fazer como se estivesse fazendo em tricô. Eu retiro dessa forma. Nós fazemos o ponto meia assim, né? Pegando de trás para frente. O ponto sem fazer, eu tiro como se estivesse fazendo em tricô. E vamos repetir essa sequência, fazendo 3 pontos meia. 1, 2, 3 e um ponto sem fazer, continuando com o fio para trás. Novamente, 1, 2, 3 e um ponto sem fazer. 1, 2, 3 e um ponto sem fazer. O ponto sem fazer que eu digo, só passar o ponto da agulha da esquerda para a agulha da direita. 1, 2, 3 e deslizo o ponto sem fazer da esquerda para a direita. Só isso até chegar no último ponto. Vou fazer o finalzinho com vocês. Tirei um sem fazer, faço 1, 2, 3 e um sem fazer. Percebam que é por isso que nós temos que ter um ponto de borda, por causa desse último que fica sem fazer. E esse último ponto eu vou tirar em tricô, que vai ser o ponto de borda. Vamos virar para o avesso, vou trabalhar o ponto de borda. E agora, olha, percebam que aqui a gente tem aquele ponto que nós não fizemos. Esse nós continuamos fazendo sem fazer. Agora, com o fio pra frente. Então, eu tiro esse ponto sem fazer, dá pra perceber que foi esse o último ponto que nós não fizemos. Esse eu tiro sem fazer e agora eu trabalho 3 tricôs. 1, 2 e 3. Olha aqui, esse foi o ponto sem fazer. Retiro da agulha, passando da esquerda para a direita e faço 3 tricôs. 1, 2, 3. Nós estamos fazendo ao contrário do que fizemos ali
do lado do direito. Novamente, um sem fazer e 3 tricôs. Vou trabalhar assim até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, vou deslizar esse sem fazer, vou fazer 3 tricôs, 1, 2, 3, e o último ponto em tricô. Vou virar o trabalho, e agora, essa carreira, eu vou fazer um tricô, um meia, um tricô, um meia, por toda a carreira. O primeiro ponto é o de borda, e eu vou iniciar fazendo um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia, por toda a carreira. Um tricô e um meia. Finalizamos a carreira com um tricô, um meia e o ponto de borda. A quarta carreira, nós vamos voltar toda ela em tricô, somente trabalhando em tricô por todos os pontos. Essa é a quarta carreira. Agora, vamos para a quinta carreira. Vamos fazer o ponto de borda e um ponto meia. Agora, nós vamos começar a tirar um sem fazer e trabalhar 3 meias. 1, 2, 3. Um sem fazer e trabalhamos 3 meias. 1, 2, 3. Nós vamos intercalar esse ponto que é sem fazer com aquele outro ponto que nós tiramos sem fazer, que foi esse daqui. Então, nós tiramos um sem fazer e trabalhamos 3 meias. Nós vamos intercalar. Um sem fazer, 3 meias. 1, 2, 3. Um sem fazer e 3 meias. 1, 2, 3. Então, recapitulando, na quinta carreira, nós fizemos o ponto de borda, apenas um ponto meia, e aí iniciamos um sem fazer, 3 meias, um sem fazer, 3 meias, até o final. Aqui no finalzinho, eu fiz 3 meias, vou tirar um sem fazer e 2 pontos em meia. E faço em tricô o último ponto. Agora, pelo avesso, nós vamos fazer o ponto de borda. Os 2 pontos que fizemos em meia, vamos fazer em tricô. E tirar sem fazer aquele ponto também que nós não fizemos. E agora, voltamos a fazer 3 tricôs e um sem fazer. Percebam que esse aqui é o ponto que nós não fizemos, tá? Sempre dá para perceber o ponto que nós não fizemos, no avesso nós também tiramos sem fazer. 1, 2, 3 tricôs e um sem fazer, por toda a carreira. 3 tricôs e um sem fazer. Essa é a sexta carreira. Chegando aqui no finalzinho, fiz 3 tricôs, um sem fazer, um tricô e um ponto de borda. A sétima carreira, nós vamos repetir a terceira, um ponto de borda, e vamos fazer um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Por toda a carreira, um tricô e um meia, até o final. Olha só que gracinha. Chegando no finalzinho, um tricô e um meia, e finalizo com o ponto de borda. O avesso, que é a oitava carreira, nós vamos repetir a quarta, fazendo todos os pontos em tricô. Do início ao fim, trabalhando todos os pontos em tricô. Aqui finalizamos o motivo completo do ponto.
Agora, é só repetir da carreira 1 até a carreira 8 novamente, e assim sucessivamente até o comprimento que vocês desejarem. A receita do ponto está aqui abaixo, caso vocês tenham dúvida, vocês também podem voltar o vídeo e iniciar da primeira até a 8ª carreira. Não tem segredo, a única coisa que muda é o início para a gente intercalar esses pontos que vão por cima, para ficar bem bonitinho. Aqui, o comprimento total que eu quero da minha blusa é de 40 centímetros. Como estou fazendo a parte da frente e a gente vai fazer um decote redondinho, eu vou fazer a frente com 35 centímetros. Vou terminar com 5 centímetros a menos do comprimento total que eu quero. Então, dependendo do comprimento aí que vocês querem, vocês podem medir numa camiseta, numa outra blusa que vocês tenham, então, ou na própria criança, vocês vão medir do pescoço até a altura que vocês querem e vão fazer esse comprimento. A minha aqui eu vou fazer por 35 centímetros, que eu quero que ela fique num comprimento total de 40, tá? Então, só seguir esse pontinho agora, aí o tamanho que vocês desejam, e depois eu volto com vocês pra gente começar o decote da golinha. Não vou fazer a cava da manga, vou fazer reto esse daqui para ficar mais fácil, e assim eu só explico o decote redondo, tá bom? Então, só finalizando agora a parte da frente. Cheguei aqui no comprimento que eu queria, eu medi do pescoço até o quadril ou o tamanho que você desejar, tá certo? Onde nós vamos começar a parte do decote. Eu vou deixar 16 pontos para a parte dos ombros e 22 pontos para a parte do decote. Só que a parte do decote, nós não vamos arrematar todos os pontos de uma só vez. Então, eu vou arrematar primeiro 10 pontos e depois, a cada carreira, nós vamos arrematando mais pontos que eu vou fazer com vocês. E aqui, eu sigo fazendo o acompanhamento do ponto fantasia. Vou fazer o ponto de borda, e aqui é a hora de eu fazer um meia, um sem fazer, e 3 meias. 1, 2, 3. E sigo fazendo assim, um sem fazer e 3 meias. 1, 2, 3. Um sem fazer, 1, 2, 3. Um sem fazer, 1, 2, 3. Um sem fazer e 3 meias. 1, 2 e 3. Fiquei aqui com 22 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Agora, eu só pus aqui o marcador para fazer junto com vocês. Agora, nós vamos arrematar 10 pontos. Então, eu vou fazer um ponto e mais um ponto. Vou pegar esse que está na agulha e vou passar por cima do segundo que a gente trabalhou. Aqui, nós arrematamos um ponto. E vou agora seguir de um em um. Faço um ponto, pego, eu só ponho o fio pra frente pra visualizar melhor, tá? Pego o que está na agulha e passo por cima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui é o 10º ponto. Então, aqui é o 10º ponto. Ficamos com 22 aqui desse lado também, porque esse conta como o 22º. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Agora, a gente só tem que prestar atenção qual ponto a gente tem que tirar sem fazer.
Na carreira anterior, foi esse que nós fizemos sem fazer. Então, agora, é esse aqui que nós vamos tirar sem fazer. Vou fazer um ponto e tiro o próximo sem fazer. E continuo fazendo 1, 2, 3, 1 sem fazer. 1, 2, 3 e 1 sem fazer. 1, 2, 3 e 1 sem fazer. 1, 2, 3 e 1 sem fazer. 1, 2 e um ponto de borda. Se vocês estiverem fazendo na carreira 1, eu comecei aqui o meu na carreira, já na segunda parte do ponto. Se vocês estiverem fazendo na primeira carreira do ponto, é só prestar atenção como que vocês têm que ir seguir a receita, tá? Agora, nós vamos trabalhar um lado separado do outro. Eu vou fazer essa parte aqui, e essa parte vocês podem deixar na agulha ou podem reservar no alfinete. Então, vamos lá. Aqui, um ponto de borda, e aqui nós finalizamos com 2 tricôs. Então, faço 2 tricôs, 1 sem fazer. Agora, 3 tricôs. 1, 2, 3, 1 sem fazer. Sempre aquele que nós tiramos sem fazer, eu tiro sem fazer aqui também. 1, 2, 3, 1 sem fazer. 1, 2, 3, 1 sem fazer, 1, 2, 3, 1 sem fazer, e vou finalizar aqui com 2. E agora, esses pontos aqui, eu vou tirar da agulha para vocês poderem visualizar melhor o que estamos fazendo. Eu vou colocar aqui no alfinete auxiliar. Se vocês não tiverem, não tem problema. Pode deixar na agulha, pode passar um fiozinho de lã, ou o que vocês preferirem aí, o que você tiver, ou uma outra agulha, ou um alfinete de fralda, tá? Pronto, deixei aqui em reserva. Agora, eu vou arrematar mais 3 pontos aqui desse lado, pra gente continuar o decote, tá? 3 pontos agora. Vou fazer em meia pra continuar aqui com meia. 2 meias. Pego o que está na agulha e passo por cima. Um ponto. Mais um. 2 pontos. E mais um. 3 pontos. Agora, é a carreira onde a gente faz um tricô e um meia, um tricô e um meia. Como eu vou saber o que eu tenho que fazer? Esse ponto que nós tiramos sem fazer, ele tem que ser sempre em meia, tá certo? Então, para eu saber que ponto eu tenho que fazer, eu vou fazer assim, esse é meia. Então, esse é tricô e esse é meia. Então, vou fazer meia, tricô. E agora, eu continuo, ó. Esse, tá vendo que esse tá mais saltadinho? Meia, tricô. Meia, tricô. E vou assim até o final da carreira. Cuidando para ver se o ponto meia tá caindo nesse que tá mais saltadinho, que a gente tirou sem fazer. Se você tiver na dúvida, ó, é só reparar aqui, ó, se esse que a gente tirou sem fazer na carreira anterior, percebe? Foi esse que nós não trabalhamos, então, o meia tem que cair aqui, tá? Então, eu vou terminar essa carreira e vou voltar o avesso todo em tricô. Agora, pelo lado direito, eu vou arrematar mais 2 pontos. Faço 2 pontos, né? Passo um por cima do outro, faço mais um ponto e passo por cima do outro.
Agora, vamos ver aonde eu tenho que tirar o meia sem fazer. Olha, esse daqui. Percebem que esse foi o da carreira anterior, que tá mais por cima, e agora é esse que eu tenho que tirar. Então, eu vou trabalhar 2 meias e um sem fazer. E volto a fazer 3 meias. 1, 2, 3, um sem fazer. 1, 2, 3, um sem fazer. 1, 2, 3, um sem fazer e o ponto de borda. Voltamos na carreira, vou fazer um tricô, e esse é o ponto que eu tirei sem fazer. Vou tirar sem fazer aqui também, e volto a fazer 1, 2, 3, um sem fazer. 1, 2, 3, um sem fazer. 1, 2, 3, um sem fazer. 1, 2 e 3. Agora, eu vou arrematar somente um ponto. Faço 1 e 2. E passo por cima. Aqui temos que ficar, então, com 16 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 com esse aqui. Agora, olha, nós vamos fazer um tricô e um meia. Qual que eu tenho que fazer um meia? Aquele que eu tirei sem fazer na carreira anterior, que é esse aqui, olha. Dá pra perceber. Então, eu vou fazer aqui um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Até o final da carreira e depois eu volto em tricô. Agora, eu vou fazer mais uma vez o ponto. Então, vou tirar um de borda. E aqui, olha, qual que eu tenho que tirar sem fazer? Esse aqui foi o que nós tiramos sem fazer na carreira anterior. Então, eu vou contar 1, é esse aqui agora que eu tenho que tirar. Então, vou fazer 3 meias, 1, 2, 3 e um sem fazer. 1, 2, 3 e um sem fazer. 1, 2, 3 e um sem fazer. 1, 2 e o ponto de borda. Pelo avesso, vou fazer a mesma coisa, tirando sem fazer o ponto que nós não fizemos na carreira anterior. Então, aqui eu faço 2 tricôs e tiro esse aqui sem fazer. Agora, faço 3 tricôs e tiro esse sem fazer. 1, 2, 3 e um sem fazer. 1, 2, 3. Esse aqui seria o sem fazer, mas como está no fim da carreira, eu vou trabalhar ele normalmente. E agora, nós vamos fazer a carreira do tricô e meia. Vamos ver aqui. Eu tenho que fazer meia nesse ponto aqui. Então, vou fazer um tricô, um meia, um tricô e um meia. Até o final da carreira, e aí eu volto toda a carreira em tricô. Aqui eu já atingi o tamanho de gola que eu queria, fiquei com 5 centímetros, tá certo? Agora, eu vou arrematar todos os pontos. Então, eu vou arrematar aqui em meia também, para combinar ali como nós fizemos lá embaixo. Só arrematar todos os pontos da mesma maneira que nós fizemos ali para o decote, ficando apenas com um ponto. Depois, vocês podem puxar a laçadinha do último ponto, deixar um bom pedaço de fio, porque agora, como nós vamos precisar para costurar, sempre é bom deixar fio sobrando, tá certo? Eu vou terminar aqui e já retorno. Fiquei aqui com apenas um ponto, é só subir aqui a laçada, cortar um bom pedaço aqui, para deixar para costurar.
e deixar aqui sobrando esse fiozinho, ó. Então, o nosso decote ficou dessa maneira aqui. Agora, eu vou recolocar os pontos aqui na agulha, pra gente fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Só que vocês vão ter também que cuidar ali do ponto, prestando atenção, seguindo a sequência do ponto, porque como a gente arremata uns pontos, né, sai um pouquinho da sequência, mas é só prestar atenção qual ponto que a gente tem que tirar sem fazer e qual ponto que a gente tem que pôr meia quando for fazer a parte do tricô e meia. Então, aqui, olha, nós vamos começar pelo avesso. Aí, eu venho com o fio do novelo, né? Vou amarrar nesse pontinho aqui, olha, pra não ficar muito buraco. Então, venho nesse último ponto, ao invés da gente amarrar aqui, senão vai ficar um buraco. Então, venho aqui, deixa eu pegar do outro lado e passo o fio. Esse fiozinho nós vamos esconder depois. Vocês lembram aqui desse outro lado? Nós arrematamos 3, 2 e 1. Fizemos isso pelo lado do direito. Agora, nós vamos fazer isso pelo lado do avesso. Como estava pelo lado do direito, eu arrematei em meia, aqui pelo lado do avesso, eu vou arrematar em tricô. Então, eu venho, faço 2 pontos e passo um por cima do outro. 1, 2 e 3. Ó, esse último foi o sem fazer, percebam? Mesmo assim, eu vou trabalhar e vou passar ele normalmente. Então, se esse eu tirei sem fazer, eu vou ter que fazer agora 3 pontos. 1, 2, 3, um sem fazer. 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 1 e 2. E aqui, como é o início da carreira, fica mais fácil da gente continuar a sequência do ponto. Faço o primeiro ponto e já inicio com um tricô, um meia, um tricô e um meia, até o final da carreira. Finalizei a carreira, agora pelo lado do avesso, nós vamos arrematar 2 pontos. Então, eu trabalho 1 e 2. Passo o primeiro por cima do segundo. Faço mais um, passo o primeiro por cima do segundo. E essa carreira é a carreira que nós fazemos toda em tricô. Agora, nessa carreira, eu vou iniciar outro motivo. Aqui, eu tenho que fazer 3 meias e um sem fazer. 1, 2, 3, 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 e eu vou trabalhar esse último aqui, tá? Agora, nós vamos só arrematar um ponto. Então, eu faço o primeiro, faço o segundo e passo um por cima do outro. E agora, o sem fazer está aqui, o meu. Então, eu faço 2 pontos e um sem fazer. 1, 2, 3, um sem fazer. 1, 2, 3, um sem fazer. 1, 2, 3 e o ponto de borda. Agora, eu vou fazer essa carreira, um tricô,
um meia, um tricô, um meia até o final, volto em tricô e depois pelo direito eu arremato todos os pontos, tá? Do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Um tricô, um tricô, um meia até o final, o avesso em tricô e depois arremato todos os pontos. Então, a nossa parte da frente ficou dessa forma. Olha como é lindo esse ponto, né? Muito lindo, ainda mais com esse fio todo mescladinho, ficou muito delicado. Agora, para fazer a parte das costas, vocês vão fazer exatamente igual. Colocar 54 pontos, ou a quantidade que vocês colocaram, fazer a mesma quantidade de pontos, de carreiras aqui, do ponto barra, igualzinha, e seguir reto fazendo ou nesse ponto, ou em ponto malha, ponto jersey, que eu vou fazer em ponto meia, né? Que seria o meia pelo direito e tricô pelo avesso, porque eu preferi fazer dessa forma. Se vocês quiserem fazer todo o casaco nesse ponto, vai ficar maravilhoso, mas eu preferi fazer em ponto meia. Então, é só seguir fazendo até a mesma altura que vocês fizeram a frente, igualzinho, tá certo? A mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de carreira, sem fazer o decote, só seguir de maneira reta. Tá? Eu vou fazer a minha aqui e já retorno para mostrar como vai ficar. Fiz aqui a minha parte das costas, olha só, como eu falei para vocês, eu fiz toda em ponto meia pelo direito e tricô pelo avesso. Ela parece até que fica um pouquinho maior, porque como esse ponto aqui a gente tira sem fazer, ele acaba se ajustando, mas depois ele fica mais soltinho, tá? Quando a gente termina de fazer, ele parece que tá menor, mas é a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de carreiras, olha só. Depois de costurado, vai ficar bem igualzinha, só se ajustar bem aqui, olha. Vai ficar bem certinha a quantidade de carreiras e aqui a largura também, tá? Os dois dobram um pouquinho, os dois enrolam um pouquinho, mas é normal. Então, aqui, olha, agora, para a parte das costas, quando vocês estiverem com ela pronta, ó, então, as minhas costas ficou assim, 54 pontos, 10 carreiras em ponto barra, e eu fiz a mesma quantidade de carreira que eu fiz na parte da frente. Vamos ver quantos tenho aqui. Estou com 37 centímetros, tá? Agora, eu vou fazer assim, eu vou arrematar 16 pontos, estou pelo lado do avesso, mas pode ser feito pelo direito também. Vou arrematar 16 pontos, vou trabalhar 22 pontos, que são os pontos que a gente arrematou, a mesma quantidade que a gente arrematou de ponto para a parte do decote, e vou arrematar os 16 pontos finais, que são os pontos dos ombros. Então, eu faço 2 pontos e passo um por cima do outro. Vou fazer isso por 16 vezes. 2 até 16. Arrematei 16 pontos e agora eu vou trabalhar 22. Esse já conta como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tá certinho? Então, eu vou arrematar esses 16 pontos finais. Até sobrar um ponto ali e depois eu corto e puxo o fio. A nossa blusa, então, tá assim, olha, estou com a parte das costas aqui, com o avesso pra cima,
e a parte da frente com o direito pra cima. Então, aqui o avesso está beijando o avesso. Então, a gente fala assim na costura, que o avesso beijando o avesso. Agora, nós vamos costurar aqui um dos ombros. Como eu não arrematei esses pontos, é um jeito diferente de fazer. Você pode arrematar todos os pontos e depois você pode recuperar. Mas eu preferi não arrematar. Então, eu vou costurar apenas esse ombro aqui, pra gente levantar os pontos. E aí, a gente não precisa levantar esses aqui, a gente só levanta os pontos aqui do decote da frente. Então, aqui, olha, estou com o direito pra cima e vou costurar esses, posso escolher um dos dois fios aqui, né? Escolhi um, então, eu venho pegando aqui, ó. Opa, esse é do mesmo lado, peraí. Vou lá do outro lado, ó. Posso dar um nozinho aqui, ó, acho que fica mais fácil eu dar um nozinho nesses dois fios aqui antes de começar. Ó, dei um nozinho e agora eu vou pegando um ponto de cada lado. Venho aqui, pego duas alcinhas desse lado e essas duas alcinhas primeiras também desse lado, ó. E ajusto esse comecinho aqui, fica um pouquinho, aí, foi. Aí, vou do outro lado, ó, pego as duas alcinhas seguintes e pego as duas alcinhas seguintes do outro lado. E ajeito, ó. Vou pegando de duas em duas. Aqui duas. E aqui duas. Até por 16 vezes, até eu chegar ali na agulha, porque aqui nós arrematamos 16 e aqui 16. Então, tem que dar certinho, tá? Até ali o finzinho. Fiz aqui a costura, então, fiquei aqui, olha, os pontos das costas. Eu não arrematei ainda o fio, depois de tudo eu vou arrematar. Agora, nós vamos levantar esses pontos aqui que nós arrematamos. Todos os pontos aqui da parte do decote. Então, eu venho com o fio do novelo. Eu tenho esse aqui que nós cortamos, mas não vou começar com ele. Venho aqui com o fio do novelo. Você pode usar uma agulha de crochê, se precisar. Pega, puxa por aqui, olha, nesse último ponto. Pode também dar um nó. E depois, agora, nós vamos recuperar todos os pontos que nós arrematamos. Então, aqui, olha, como aqui tá com um buraquinho, eu vou vir nesse aqui pra não ficar buraco na nossa peça, tá? Ó, vou puxando de um em um, ó. Venho aqui, um bem pertinho do outro. Se você preferir usar agulha de crochê, olha, é só ir lá, busca o fio e coloca aqui na agulha. Aqui vai ficar um buraco, então eu vou aqui, olha, pegar aqui, ó. Agora, acho que vai dar melhor. Então, venho aqui, ó, puxo. Eu prefiro com a de crochê, eu me dou melhor. Então, venho e puxo. Vou fazer isso por todo o decote. Ó, levantando todos os pontos. Por todo esse decote aqui que nós arrematamos, até chegar ali. Levantei aqui todos os pontos do decote, como eu estou com agulha reta, não dá pra ver direito. Se você souber trabalhar com agulha circular, você costura os dois ombros e faça o decotinho com agulha circular.
Agora, eu vou trabalhar todos esses pontos aqui. Vou começar com esses pontos. Aqui vai ficar uma carreira a mais, mas não tem problema, porque é a parte das costas. E, normalmente, a parte das costas fica um pouquinho maior ali na parte do pescoço. Então, eu vou trabalhar um tricô meia até o final. Se você gostar também, você pode usar uma agulha mais fina para ficar mais ajustadinho esses pontos aqui da parte do decote, tá? Eu vou utilizar a mesma agulha que eu vinha usando. Então, agora, olha, trabalhando um tricô e um meia, eu vou fazer por volta de 6 carreiras. Eu não quero uma gola muito grande, muito larga. Se você preferir também, você pode fazer a golinha dobrada. Então, aí você coloca mais carreiras para você conseguir dobrar. Então, agora, olha, eu viro o trabalho e venho trabalhando normalmente. Aqui eu terminei, tem um tricô, eu vou seguir tricô. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Por todos os pontos. E agora, trabalhando os pontos que nós levantamos também. Então, agora é assim, né? Ó, aqui é o ombro, né? Aqui é o decote e aqui é o outro ombro. Agora, nós vamos terminar de fazer essas carreirinhas até a altura que você quiser e depois é só arrematar. E aí, eu volto pra gente costurar e pra fazer as mangas. Finalizei aqui a minha golinha, olha, aqui onde nós costuramos. Depois, levantamos todos esses pontos aqui do decote. Esses aqui já estavam na agulha. O lado do avesso fica desse jeito. Aqui fica um pouquinho saltadinho mesmo, porque nós pegamos os pontos. Eu fiz 6 carreiras e arrematei. Então, a nossa golinha ficou dessa forma aqui. Agora, a gente só precisa costurar esse outro ombro e costurando aqui até a golinha, ou pegar esse fio aqui do finalzinho do arremate da gola e costurar esse outro ombro aqui da mesma maneira que nós fizemos desse lado. Só que a golinha nós vamos costurar aqui e depois costuramos os ombros. E agora, nós vamos fazer as mangas. Aqui, eu já deixei pronta a primeira manga e eu também trabalhei em ponto meia pelo direito e tricô pelo avesso. Se você preferir, você pode trabalhar com o ponto fantasia. Eu fiz igual às costas. O que eu fiz aqui na manga? Eu coloquei 30 pontos na manga, fiz a mesma quantidade de carreiras de ponto barra, no meu caso é 10 carreiras, ou quanto que deu mesmo? 5,5 centímetros, quase 6. Então, sim, aí você vai fazer a seu gosto, como você fez na blusa. E aí, a gente vai aumentando a cada 10 carreiras, um ponto de cada lado. A minha, eu fiz por 30 centímetros, fiquei aqui com 30 centímetros de manga. Aí, se você estiver fazendo um pouquinho maior, você pode fazer mais aumentos e pode fazer também mais comprida. Aqui sobrou um pouquinho de fio, mas eu não vou usar esse fio aqui, eu coloquei em outro novelo. Então, aqui, olha, já deixei preparada a minha barra, né? Coloquei os 30 pontos e fiz as carreiras de barra na mesma altura que eu fiz na parte da frente e na parte das costas. E nessa carreira, nós já vamos começar os aumentos. Eu vou colocar um aumento depois aqui do primeiro ponto e antes do último ponto. No meu caso, eu estou trabalhando em meia, então, eu vou fazer um meia e um aumento. Só vou girar o dedo dessa forma aqui, olha, o fio, só girar e colocar na agulha. E vou trabalhar todos os pontos em meia até sobrar um ponto. Até ali o finalzinho da carreira. Cheguei aqui no final, faltando um ponto, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou girar o fio e colocar aqui na agulha. Ficamos com um aumento e trabalho o último ponto normalmente. Agora, eu vou voltar sempre em tricô. O avesso eu vou voltar sempre em tricô, trabalhando todos os pontos, inclusive esse que nós aumentamos.
Então, essa torcidinha aqui, olha, é um pontinho, está torcidinho, a gente tem que pegar ele assim mesmo, tá? Bem torcidinho, que é pra não ficar buraco. E trabalhamos em tricô como se fosse um ponto normal. E vou assim até o final da carreira. Agora, eu vou fazer esses aumentos a cada 10 carreiras. Eu fiz aqui pelo lado do direito e voltei o avesso em tricô. Agora, eu conto 10 carreiras, aumento mais um, volto em tricô e conto mais 10 carreiras, aí aumento e a carreira do avesso a gente não conta, a gente passa a contar pelo lado do direito, tá? Para vocês não se perderem, vocês podem usar um fiozinho de lã, um marcador aqui, olha, para vocês poderem contar essas 10 carreiras, ou então, a Círculo tem um contador de carreiras. Vou pegar aqui para vocês verem. Olha só, ele é parecido com um anelzinho, ele abre aqui e você vai colocar no dedo que você preferir. Se você não quiser colocar no dedo, também não precisa, pode deixar do seu ladinho. Aqui você vai ligar, deixa eu pôr bem pertinho. Você vai ligar, olha, o meu tá em 8 carreiras. Eu vou querer zerar, porque eu vou começar do 1. Ele vai, quando ele desliga sozinho, e quando ele desligar, quando você liga novamente, ele vai estar na carreira que você parou. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui, é número 8. Então, para zerar, eu aperto esse botãozinho, zerou. Agora, eu vou contar 10 carreiras, então, eu termino a carreira, aperto, aí contou 1. Termino a outra carreira, aperto, contou 2. E assim eu vou contando de carreira em carreira. Às vezes a gente tem que fazer muitas carreiras, né? E às vezes acaba se perdendo porque você tem que parar, tocou o telefone, alguém te chamou e aí acaba se perdendo, né? Eu coloco aqui, eu fecho aqui, ó. Aqui você vai regular o tamanho que você quer, dependendo do tamanho do dedo que você vai colocar. Eu coloco nesse dedo porque eu trabalho aqui com o meu fio no pescoço. Então, eu venho trabalhando, a hora que eu chego no final da carreira, eu aperto e aí ele muda. Então, eu vou contar 10 carreiras e aí na 11 eu faço o aumento e a 12 eu volto normalmente. E aí, repito, conto 10 carreiras até ficar com 38 pontos. E depois eu fiz mais 9 carreiras e arrematei pelo lado do avesso, tá certo? Então, vocês podem fazer aí dessa maneira. Se vocês quiserem fazer mais comprida, pode. Se vocês quiserem fazer mais aumentos, se for fazer mais comprida, continue fazendo mais aumentos. E é só isso, não tem nenhum segredo, tá certo? E esse acessório vale a pena ter e o custo dele é muito baixo. Eu, depois que adquiri ele, nunca mais larguei, sempre eu tô usando ele, tá bom? Então, vamos lá, terminar, fazer as duas manguinhas da mesma forma, tá? E é bem tranquilinho de fazer. Gente, eu vou ter que me desculpar com vocês. Eu gravei todo o passo a passo de como costurar as mangas, como pregar aqui certinho. E aí, na hora de editar, eu vi que eu tinha deletado os vídeos. Peço desculpas por não dar mais orientações nessa fase, mas eu vou tentar explicar o máximo possível aqui para vocês. Aqui, olha, estava aberto o nosso casaquinho, né? Então, aqui fica aberto essa parte. A gente costura o ombro, esse ombro e aqui a golinha, onde faltava. E aí, a gente acha o meio da manga aqui bem certinho e coloca um lado pra cá e um lado pro outro lado. Cuidando pra ficar bem certinho essa distância aqui, dos dois lados. Desse lado, a gente coloca um marcador aqui, um alfinetinho, e aqui também um alfinetinho. E costuramos assim, aberta, tá? A blusa toda aberta. Fazemos isso do outro lado também. Aqui a gente já tinha o ombro costurado, então eu marco certinho o meio da manga.
E também coloco aqui um alfinetinho de um lado, um alfinetinho do outro. Vejo se as duas manguinhas estão exatamente iguais aqui, olha, para não esticar uma a mais do que a outra. Então, eu costuro aberta aqui, né, as duas manguinhas. E dos dois lados, todo aberto. E depois, nós finalizamos costurando toda a lateral. Peço 1000 vezes desculpa, mas isso acontece às vezes, não é a primeira vez que já aconteceu comigo. E da outra vez eu consegui, não recuperei o vídeo, mas eu consegui regravar. Mas como agora que eu fui editar o vídeo e eu procurei e a peça já está finalizada, eu não quis desmanchar toda a costura para refazer. Então, eu peço desculpas mais uma vez, não tem segredo, tá certo? É só achar aqui o meinho, costurar as duas mangas primeiro e depois costurar toda a lateral. Então, eu vou ficando por aqui, eu espero ter contribuído de alguma forma, pelo menos com o ponto, que é maravilhoso, eu adoro esse ponto. E que vocês também façam o gorro para combinar, que vai ficar muito lindo. E um grande beijo, até a próxima, muito obrigada!